Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda parte de sistema reprodutor. Na primeira parte, a gente viu o sistema masculino e agora a gente vai ver o sistema feminino. Então, nós temos a divisão também do sistema reprodutor na parte externa e na parte interna, né? A parte externa ela é chamada de vulva. Sim, o que a gente chama de vagina, na verdade, é uma parte do sistema interno. Nós vamos ver isso agora. A parte externa do sistema reprodutor é chamada de vulva ou pudendo feminino, ok? Pudendo feminino. Olha que nome chique. E aí nós vamos ver no próximo slide a divisão, né? Grandes lábios, pequenos lábios e depois a parte interna. Bora lá. Então, vamos para a parte externa. O que vocês estão vendo aí é a vulva, ok? Pudendo feminino, não é vagina, que a gente costuma falar, né? Vagina. A vagina é um órgão interno que vai receber o pênis. Nós vamos ver no próximo slide, tá? Então, essa figurinha da esquerda aqui, eu só peguei ela para vocês virem que essa região de pelo, né, da mulher é chamada de Monte de Vênus, tá bom? E aí nós temos essa região pubiana que ela se estende para os grandes lábios, que é a parte mais carnosa da mulher aqui. Ok? Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa figurinha em cima de mim aqui. Então, nós temos os grandes lábios, tá? Que é a primeira estrutura. Nós temos os pequenos lábios, que é a parte mais interna. E em cima do pequeno lábio dos dois, nós temos um órgão que é chamado de clítoris ou clitóris. Presta atenção, o clitóris é o órgão erétil da mulher. Ele é semelhante ao pênis. Nós não vimos lá na parte 1 que o pênis, na hora do prazer, ele não se enche de sangue, né? O clitóris também, tá bom? Então, ele é homólogo ao pênis do homem na mulher. Agora, lembra lá a diferença que eu falei para vocês? Que o homem tem o mesmo canal do xixi e da ejaculação? Na mulher é diferente. O buraquinho de cima aqui é a abertura da uretra. Essa uretra está ligada diretamente à bexiga, é por onde sai o xixi. E a relação sexual, onde o pênis vai entrar, é na abertura da vagina. A vagina está lá dentro e aqui é a abertura da vagina. Em mulheres que ainda não tiveram relação sexual, essa abertura da vagina está protegida por uma membrana, por uma película fina, que é chamada de ímen, tá? E nessa figurinha do meu lado esquerdo aqui, eu trouxe vários tipos de ímen, sim, porque na primeira relação sexual tem mulher que fala assim, nossa, sangrei muito. Tem mulheres que falam, nossa, eu não sangrei nada, então eu não sou mais virgem, né? Tem toda essa história. Na verdade, dependendo do teu tipo de ímen, né, por mais que seja a primeira relação sexual, você não vai sangrar, né? Então, isso é comum. Então, vejam, o ímen anular, o ímen septado, né? E esse buraquinho de cima é a uretra, tá bom? O pequeno lábio aqui, o ímen, que tem vários, de mais de 10 tipos de forma. E quando há a primeira relação, né, sexual, essa membrana se rompe e a gente chama de introito gestado, ok? Vejam só que o períneo é a região entre a vagina, a vulva, né, que a gente fala, e o ânus. Beleza? Entenderam a parte externa? E agora a gente vai para a parte interna. Antes de ir para a parte interna, eu gostaria que vocês vissem essa figurinha do meu lado esquerdo aqui, que é a parte lateral da mulher. Então, em amarelo está a bexiga, tá? Então, a uretra aqui, onde a mulher faz xixi, e abaixo, aonde o pênis vai entrar, na cópula, ok? Esse vermelhinho aqui é o útero que nós vamos ver agora. Então, mais uma vez, observem que são duas entradas diferentes, ok? E nós vamos, então, para a parte interna. A primeira parte interna é a vagina, tá? Qual é a função da vagina? Receber o pênis, né? Então, o pênis vai estar aqui. Então, o pênis não entra no útero da mulher, ok? Isso é muito importante, porque muita gente acha. E aí, em cima da vagina, nós vamos ter esse formato aqui de um triângulo invertido, que é o nosso amigo útero, né?
qual que é a função do útero? O útero é onde o bebê vai crescer, né? É aqui. E o útero também é o responsável pela menstruação. A parede do útero descama, então sangra. Essa parte da menstruação nós vamos estudar na aula de sistema endócrino, ok? E aí do útero, então, surgem duas estruturinhas que são chamadas de tubas uterinas, são duas, né? Uma aqui e outra aqui. Então, ou oviduto ou trompas de Falópio. E essas tubas, então, elas estão ao lado do que a gente chama de ovário, né? Então, a mulher tem uma vagina, um útero, 2 ovários e 2 tubas. Ana, o ovário. O ovário tem duas funções de forma semelhante ao testículo: produzir gameta e produzir hormônio. No caso da mulher, os dois hormônios principais são estrógeno e progesterona. A aula de hoje a gente não vai falar progesterona sobre esses hormônios. Nós vamos falar na aula de sistema endócrino, ok? E o gameta, não sei se vocês lembram, o nome correto do gameta feminino é ovócito, né? O óvulo que a gente fala é só depois da reprodução. Essa formação do ovócito, do óvulo, dentro do ovário, a gente vê na aula de gametogênese, que a gente aprendeu lá no primeiro ano. Então, se você quiser revisar, e deve revisar, procura no canal do YouTube a aula de gametogênese, ok? Porque eu dei isso lá no primeiro ano junto com meiose. Então, o que que acontece? O gameta, né? Quando a mulher ovula, ovocita, ela libera o seu ovócito, o seu óvulo, e o ovócito, ele sai do ovário e cai na tuba uterina. E se há a cópula, a fecundação não ocorre no útero. Ai, caiu aqui. A fecundação ocorre na tuba uterina. Nós vamos ver na próxima aula, nas duas partes, na parte 3 e na parte 4, desenvolvimento do embrião, ok? Então, o bebezinho se forma, né? O embrião, na verdade, ele se forma na tuba uterina. E aí ele vai rolando até se fixar no útero. Belezura? Então, ovário, produção de gameta e hormônio. Tuba uterina, local onde vai acontecer a fecundação, né? A união dos gametas. O útero é onde vai abrigar o bebê e é onde vai acontecer a menstruação, a descamação da parede. E a vagina é o órgão que recebe o pênis na hora da cópula. E aqui tudo que eu falei para vocês, e dá uma pausa aí e anotem. E para finalizar essa parte aqui, né, ela foi mais curtinha para compensar a outra, né, senão vocês me xingam. Eu coloquei duas questões, uma referente ao sistema reprodutor masculino e a outra referente ao sistema reprodutor feminino. A gente encerra essas duas partes e a parte 3 e a parte 4 nós vamos ver a partir do momento que ocorre a fecundação. É muito importante. O que a gente chama de embrião, o que a gente chama de feto, como a formação, né? Todo esse processo de embriogênese nós vamos ver na próxima videoaula. Um beijo e até lá!